E aí, pessoal, vamos retomar agora as nossas aulas de probabilidade estatística, tá? E a gente vai usar uma ferramenta nova nessa retomada. Até agora a gente estava usando lá o Jupyter para criar notebooks, né? Notebooks são aquelas páginas onde a gente entra conteúdo em código, né, em Python, e vai executando ali passo a passo, tá? São ferramentas que a gente usa muito em data science, machine learning, que a gente consegue ir executando o nosso código passo a passo, tá? A ferramenta mais comum, mais conhecida aí para isso é o Jupyter, mas aqui a gente vai usar uma ferramenta diferente. Na verdade é a mesma ferramenta, tá? É o Jupyter, mas aqui a gente vai chamar ele de Google Colab, ou Colaboratory do Google, tá? Eu quero que vocês entrem aí no Google e procurem por Google Colab, tá? Primeiro link aqui já é o dessa ferramenta que a gente vai usar, tá? Então essa ferramenta, pessoal, ela é praticamente igual ao Jupyter, tá? Tem até alguns recursos a mais, mas por que a gente vai usar ela e não o Jupyter? Para evitar que a gente tenha que instalar alguma coisa na máquina de vocês, tá? Com isso aqui, a gente vai usar o Jupyter, né? O Colab no caso, na infraestrutura do Google. Então, quando eu crio um notebook aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma máquina virtual lá na infraestrutura do Google que vai executar passo a passo o que eu fizer dentro do meu notebook. E o mais legal, conforme a gente for fazendo isso, ele já vai sendo salvo no Google Drive, tá? Então, aquele detalhezinho, né, básico, vocês têm que estar logados na conta do Google de vocês quando forem acessar o Colab, tá? Se vocês não tiverem logados, vocês até conseguem acessar, tá? Mas ele não vai deixar vocês criarem novos notebooks e salvar isso no drive de vocês, é lógico, tá? Ele acessou aqui, ó, mas se eu tentar criar um novo notebook, como eu não estou logado, né, estou numa aba anônima, ele vai me falar que eu tenho que fazer login, tá? Então façam login aí, acessem e aí vocês vão ter uma telinha como essa, tá? Essa é a tela que vocês têm quando vocês mandam criar um novo notebook, tá? Ele vai abrir aquela tela ali. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um novo notebook. Vamos chamar ele aqui PE aula 1, tá? E nesse notebook a gente pode entrar código na linguagem Python e pode entrar também texto, né? Eu tenho aqui dois botões, vamos ampliar um pouquinho a tela. Então eu tenho aqui dois botões, um para inserir células de código, outro para inserir células de texto. Então aqui eu tenho minha célula de texto, onde eu posso colocar rótulos. Vou colocar essa célula para cima. Então eu estou fazendo isso aqui mais para vocês conhecerem a interface aqui do Colab. Eu posso vir aqui, modificar a fonte, né, colocar ela como título no caso. Isso aqui é tudo Markdown, tá, pessoal? Markdown é uma linguagenzinha que a gente tem para entrar conteúdo de texto e ele já tem alguma formatação para esse conteúdo. Por exemplo, se eu coloco o colchete antes do que está escrito, ele vai colocar aquilo como título. Um colchete é um título primário, ali, um título maior. 2 colchetes é um título menorzinho. 3, menorzinho ainda. Então, esse tipo de coisa. Então, vamos deixar aqui nossa primeira célula. Para executar a célula, né, para salvar, eu pressiono Shift e Enter e está aqui. Vamos inserir mais uma aqui, agora com um título secundário. Mover ele para cima. E aqui eu tenho algumas opções, tá? Eu posso mover a célula, eu posso editar, eu posso excluir, tenho várias opções do que eu posso fazer aqui. E aqui embaixo eu tenho as células de código, já tem duas aqui, vamos deixar uma só. Tá? Então aqui eu posso entrar código na linguagem Python, por exemplo, 1 mais 1, ele vai executar e mostrar o 2 para mim. Por que está demorando um pouquinho, pessoal? A primeira vez que a gente executa, isso aqui vai criar uma máquina virtual lá no Google e vai executar essa máquina virtual.
tá? Então é um processo um pouquinho lento, demora para fazer essa primeira execução. A partir da primeira vez, se eu fizer a mesma coisa agora, vocês vão ver que já é um pouco mais rápido. Por quê? Porque essa máquina virtual já foi inicializada, ele só tem que executar esse código por lá, tá bom? Explorando um pouquinho mais aqui o nosso ambiente de desenvolvimento, né, o ambiente do Colab, a gente vai ver aqui no arquivo uma opção aqui bem importante, que é essa aqui, ó, localizar no Drive. Quando eu clico aqui, o que ele vai fazer? Ele vai me mostrar onde esse arquivo está dentro do Google Drive. Então, normalmente ele vai ficar nessa pasta Colab Notebooks, na raiz do seu Google Drive. Eu tenho aqui o arquivo PEAula1.ipynb, tá? Esse tipo de arquivo aqui, pessoal, é o mesmo tipo de arquivo do Jupyter. Isso quer dizer o quê? Que a gente pode pegar esse notebook do Colab e usar diretamente no Jupyter, se a gente tiver instalado, ou o contrário, eu posso pegar um notebook lá do Jupyter e salvar aqui no Colab. Outras opções importantes que eu tenho aqui. Então aqui, ó, a gente vai ter também o imprimir, né, onde a gente pode gerar um PDF, por exemplo, desse notebook, tá? E provavelmente vai ser o formato que eu vou pedir para vocês mandarem as atividades de vocês. O que mais que eu tenho aqui? Tem aqui ambiente de execução, onde eu tenho aquelas opções parecidas com o Jupyter. Mandar executar todas as células antes da célula que eu estou em foco, executar a célula em foco, executar as células que estão selecionadas, aquelas após a célula que está selecionada. Essa aqui que é bem importante, interromper a execução, caso a gente execute um loop infinito, faça alguma coisa errada que está demorando muito tempo, a gente pode interromper, reiniciar o ambiente de execução, né, que seria reiniciar essa máquina virtual que está executando o nosso notebook, no caso de algum problema, reiniciar e executar tudo, né, todas as células. Então a gente tem opções bem parecidas aí com as que a gente tem no Jupyter, tá? Então, usando esse nosso primeiro notebook, a gente vai fazer uma revisãozinha do conteúdo que a gente já tinha visto em sala de aula, né, usando o Jupyter, mas a gente vai rever agora aqui nesse vídeo e para relembrar vocês e para que a gente possa continuar, né? Já faz bastante tempo que a gente não se vê, então vamos relembrar aí o conteúdo da nossa aula. Então, esse notebook aqui, ele executa código em Python, certo? Cada célula eu posso entrar código em Python, pressionando o Shift Enter ele vai executar esse código e se tiver alguma saída ele vai mostrar ali embaixo, tá? Ou Ctrl Enter também executa. A diferença do Ctrl Enter para o Shift Enter é que o Ctrl Enter só vai executar, tá? E o Shift Enter vai executar e vai adicionar uma nova célula. Tudo bem? Então, eu posso, por exemplo, eu já mostrei para vocês, né, fazer essas operaçõezinhas matemáticas e posso fazer outras operações aqui. Posso fazer multiplicação, 5 vezes 5. Posso fazer divisão. Tá? Então eu tenho aí todas as operações da mesma forma, com a mesma sintaxe que eu teria no Python. Por exemplo, se eu quiser elevar 2 a 8, eu coloco 2 asterisco asterisco e tem aí o 256, certo? Então eu tenho as operações, por exemplo, 2 mais 2 vezes 5 mais 2, isso aqui vai ser executado, né, com a precedência matemática. Então eu vou ter aqui primeiro 2 vezes 5, 10, mais 2, 14. Da mesma forma que eu tenho no Python, se eu quiser modificar essa precedência, eu posso usar parênteses. Então, 2 mais 2 vezes 5 mais 2. Agora eu tenho 28. Por quê? 2 mais 2, 4. 5 mais 2, 7. 4 vezes 7, 28. Certo? Então eu tenho essas operaçõezinhas básicas. Ah, tenho mais uma aqui, mais uma operação matemática importante. Se eu divido 5 por 2, no caso eu estou dividindo 2 inteiros, mas ele vai ter como saída um ponto flutuante, 2,5.
Mas se eu quisesse, por exemplo, ter o resto da divisão inteira, eu poderia fazer 5 módulo de 2, 5 mod de 2 aqui, que é o caractere porcentagem. O que isso aqui vai fazer? Vai me retornar o resto inteiro, né, o resto da divisão inteira. Então 5 dividido por 2, 4, para 5 falta 1, então eu tenho aqui o resto. Tá? Isso aqui, como a gente usa bastante em programação, é interessante para a gente saber, por exemplo, se um número é par ou ímpar. 4 mod 2, 0, porque é par. 5 mod 2, 1, porque é ímpar, certo? Até agora a gente está brincando aqui, né, de calculadora, mas isso aqui não é só uma calculadora, que eu posso programar, e uma das principais ferramentas aí que a gente tem no desenvolvimento, né, em programação, são as variáveis. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, x igual a 2, pula uma linha, né, se eu só pressionar o Enter, y igual a 3. Então eu vou executar essas duas instruções, Shift Enter, não vai me retornar nada. E agora eu tenho essas duas variáveis na memória. Eu posso fazer, por exemplo, x vezes y, que vai dar aí o 2 vezes 3, 6. Tá? Variáveis em Python, pessoal. Variáveis em Python, a gente tem algumas regrinhas de nomenclatura. Eu não posso ter uma variável que comece, por exemplo, com um número. 2x igual a 5, por exemplo. Isso aqui vai gerar um erro de sintaxe. Tá? A variável ela não pode começar com um número. Ela também não pode começar com um caractere especial. Isso aqui também vai gerar um erro. Tá? No caso é um erro diferente porque ele está tentando executar x como se fosse um comando, porque os caracteres especiais têm outros significados. Né? A gente vai vendo isso aí conforme for sendo necessário. E é claro, eu não preciso trabalhar só com números, eu também posso trabalhar com textos, né, com strings. Então, por exemplo, nome igual Eduardo. Eu estou aqui criando uma variável com o texto, né, nome, aliás, com o texto Eduardo. Tá? No Python eu tenho para strings tanto aspas simples quanto aspas duplas. Tá? Eu posso usar das duas formas. Qual a diferença? Nenhuma. No Python aqui a gente não tem diferença. Quando eu vou usar uma, quando eu vou usar a outra. Eu particularmente prefiro usar sempre aspas simples. Tá? Só vou usar aspas duplas se eu precisar ter uma aspa simples no meio do meu texto. Por exemplo, nome igual Joana Dark. Isso aqui vai dar errado, porque eu não posso usar uma aspa simples aqui no meio. Tá? Então, como que eu vou corrigir isso aqui? Na linha de baixo aqui mesmo. Nome igual Joana Dark. Se eu colocar aqui aspas duplas por fora, eu posso usar as aspas simples no meu texto. Colocando aqui nome, ele vai imprimir o nome aqui embaixo. Uma coisa que a gente vai ver também é que a string ela é um tipo que possui métodos. Né? Se a gente vier aqui colocar nome e ponto, vocês vão ver que ele vai tentar autocompletar para a gente aí diversos métodos da string. Certo? Então, por exemplo, capitalize. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai fazer nada. Ah não, ele mudou aqui, colocou o D em minúsculo, né? Ele colocou a primeira em maiúsculo e o resto em minúsculo. A gente tem outros aqui, por exemplo, upper, para converter tudo para maiúsculo. Ou na linha de baixo mesmo, manter isso aqui para vocês. Nome.lower, para converter tudo para minúsculo, tá? E a string ela também funciona de forma parecida com as listas. Lista é um outro tipo de dados que a gente vai ver daqui a pouco. Mas por que ela é parecida? Porque a gente pode acessar os pedaços, né, os caracteres da string usando índices. Então, os índices no Python começam em 0, nome 0 aqui
seria o primeiro caractere, o J do Joana Dark, tá? E eu posso pegar também pedacinhos, slices desse nome. Então, se eu quiser, por exemplo, pegar do 0 aqui, né? Quiser pegar o Joana inteiro, vou pegar do 0, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou pegar de 0 a 4 e ele vai me mostrar aqui, opa, Joan. Por quê? Porque no Python a gente usa o intervalo, o início do intervalo fechado, então a gente vai pegar o 0 e não vai pegar o último, não vai pegar o 4, tá? Então, corrigindo aqui o meu erro, de 0 a 5 eu vou ter o Joana, certo? Então eu posso pegar esses pedacinhos dessa forma. Posso fazer também assim, ó, se eu quiser pegar tudo até o quinto índice, eu posso colocar simplesmente 2.5. Ou se eu quiser pegar, por exemplo, tudo a partir do 1, né, que é a segunda posição, eu posso colocar 1, 2 pontos, e ele vai pegar dali para frente. Essa questão da indexação, né, de acessar os membros por índices, né, os pedaços, os caracteres, pegar slices, a gente vai ver um pouquinho melhor na hora que a gente dá uma olhada nas listas. Sobre strings, ainda é interessante eu mostrar mais uma coisinha para vocês, que é o método format. Tá? Então vamos criar uma string, meu nome é, e aí eu vou colocar abre e fecha chaves. E aí nessa string aqui, que no caso é uma literal, né, não é uma variável, mas a gente tem os métodos da string. Eu vou chamar o método format. E vou passar como primeiro parâmetro aqui, Eduardo. O que vai acontecer aqui? Ele vai me retornar a string meu nome é Eduardo. No caso, ele está substituindo aqui o que está entre chaves pela variável. Posso fazer assim também. Meu nome é abre e fecha chaves e tenho alguma coisa, né, anos. Vou colocar aqui format, vou passar aqui Eduardo e vou passar uma segunda string 36. E ele vai substituir as duas chaves pelas variáveis na posição que a gente passou. Então o primeiro conjuntinho de chaves ele vai substituir pelo primeiro atributo, né, Eduardo, e o segundo pelo segundo atributo, 36. E ele imprime isso aqui. Tá? Poderia fazer um pouquinho diferente. Vamos copiar isso aqui. Também posso usar nomes ao invés de posição. Tá? Então eu vou chamar isso aqui de A e vou chamar essa chave aqui de B. E aí eu poderia fazer assim, A igual a Eduardo e B igual a 36. Com isso, eu não fico preso à posição. Tá? Com isso, eu posso passar os atributos usando os nomes em posições diferentes. Por exemplo, se eu tirar o B daqui e colocar antes do A, isso não modifica nada, ele continua imprimindo certinho. Se eu tivesse feito isso aqui pela posição, ele falaria, meu nome é 36 e tenho Eduardo anos. Tá? Então, dessa forma a gente facilita um pouquinho aí, fica uma sintaxe um pouco mais clara. Um outro aspecto importante aí das strings, pessoal, e dos notebooks em geral, na verdade, é que quando ele está mostrando aqui para mim, meu nome é Eduardo e tenho 36 anos, ele está fazendo isso porque isso é o valor de retorno da função format. Tá? Mas essa não é a maneira ideal da gente mostrar as coisas aqui. Por quê? Porque se eu estivesse executando isso aqui num arquivo Python, ele não mostraria nada, ele ia simplesmente executar essa instrução aqui, mas não teria saída nenhuma. Essa saída só existe aqui porque a gente está trabalhando dentro do notebook. Tá? E eu posso exportar isso aqui para um arquivo Python. Então, se eu quero que ele mostre alguma coisa, o ideal é que a gente faça isso aqui, ó.
que a gente coloque tudo isso dentro de uma função print, tá? Vocês vão ver até que a saída é um pouquinho diferente, eu nem tenho as aspas aqui, porque quando ele imprime isso aqui com as aspas, ele está me mostrando que é uma string. Quando eu uso print, ele está imprimindo o conteúdo da variável, tá bom? Então o ideal é que se a gente quer mostrar alguma coisa, que a gente use o print. Bom, agora vamos dar uma olhadinha num outro tipo de dados que a gente tem no Python. Tá? A gente já deu uma olhada em números, né? Inteiro, ponto flutuante, já deu uma olhadinha aí no texto, que são as strings, e agora vamos ver as listas. Então vamos criar uma primeira lista aqui. Então eu vou chamar minha lista, lógico, de lista, tá? Poderia ter qualquer nome, claro, uma variável. Como que eu atribuo uma lista a essa variável? Eu vou colocar aqui entre colchetes os valores dessa minha lista, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Bom, criei a minha lista e aí eu posso acessar os elementos dessa lista por posição. Por exemplo, lista 0 é o primeiro elemento, que é o 1 no caso. Lista 1 é o segundo elemento. E assim por diante. Posso acessar também pedaços dessa minha lista. Então, lista de 0 a 2. Ele vai me mostrar aqui os elementos 1 e 2, tá? Porque eu tenho aqui a posição 0, a posição 1 e a posição 2 ele não me mostra. Porque lembrando, em Python, os intervalos superiores são sempre abertos. Então eu tenho 0, que é o intervalo inferior ali, né? O limite inferior fechado, e o limite superior, que seria o 2, é aberto. Então eu não mostro o 3, só mostro os dois primeiros elementos. Tá? Posso usar também só o caractere denotando o limite inferior. Por exemplo, eu vou começar aqui na posição 2 e vou pegar tudo que tiver em frente. Então eu coloco 2 pontos. Ou posso pegar tudo até antes da posição 2. Eu coloco 2 pontos, 2. Então eu posso pegar os pedacinhos aí da minha lista dessa forma. Posso também, lembrando aqui, eu tenho a minha lista que são os valores 1, 2, 3, 4, 5. Vamos supor que eu quero pegar o elemento 2 e modificar o valor dele. Eu quero que o valor dele agora, que o valor dele seja 10. Então eu posso reatribuir os valores aí dos elementos da minha lista. Pessoal, os valores da minha lista, eles podem ser qualquer tipo de dados, tá? Inclusive outras listas. Então eu posso criar aqui, por exemplo, x igual a 1, 2, 3, e aí no lugar do 4 eu vou abrir uma outra lista. Vou colocar aqui A, B e C. Então eu tenho uma lista dentro da outra lista. Tá? Se eu quiser acessar, por exemplo, aqui x, a posição 0, 1, 2, 3, eu vou ter a outra lista. Se eu quiser acessar, por exemplo, o elemento B, aqui eu vou ter que colocar x3 para acessar a lista e depois colocar entre colchetes aqui o 1 para acessar o elemento B. Tá? Tenho aí o elemento B. E eu posso ir embora com isso, tá? Eu posso ter listas dentro de listas dentro de listas. Um outro tipo de dados importante aí que a gente vai trabalhar dentro do Python são os dicionários. Tá? O que é um dicionário? Dicionário é uma coisa parecida com uma lista, tá? Só que ao invés de eu ter índices numéricos, eu vou usar aí strings como índices. Tá? Eu não vou ter, na verdade, os elementos de uma forma ordenada. Eu vou ter eles ali com chaves que eu posso usar para acessar esses valores. Então, por exemplo, y igual abre chaves, tá? Quando eu lido com lista, eu uso colchete. Quando eu uso dicionário, eu estou usando chave. E aí eu vou colocar assim, A é 1, B é 2 e C
é 3. Bom, eu criei aqui um dicionário, onde eu tenho 3 elementos, tá? O elemento com valor 1, com valor 2 e com valor 3. E esses elementos são identificados por chaves. Tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, y, e aí entre colchetes, para fazer o acesso, tá? É sempre entre colchetes, y elemento b, ele vai me mostrar o valor 2. Tá? Isso aqui é um dicionário. E aí eu posso acessar qualquer elemento dessa forma. YC é o valor 3 e assim por diante. Tá? Isso aqui é bem útil aí também quando a gente está desenvolvendo alguns tipos de programas. Um outro tipo de dados, esse aqui a gente vai usar um pouquinho menos, né, mas também bastante importante, são as tuplas. Tá? O que é uma tupla? Vou chamar minha tupla de T. A tupla ela é atribuída aí usando parênteses. Tá? Então eu vou criar aqui a minha tupla 1, 2, 3. A tupla, pessoal, ela é bem parecida com a lista, com uma diferença. Os valores da tupla são imutáveis. Eu não posso alterar os valores da minha tupla. Então, se eu vier aqui T0 igual a 9, por exemplo, isso aqui vai me gerar um erro. Ó, o objeto tupla não permite atribuição de itens. Eu não posso modificar o valor de um item da tupla. Tá? Em alguns momentos isso aqui é bem útil. A gente não vai usar tanto, vou ser sincero para vocês, mas é bom que vocês saibam que isso aqui existe dentro do Python. E para fechar os nossos tipos de dados aí, a gente vai dar uma olhada em mais um, que é o set. Tá? Então vou colocar aqui S, e aí o set a gente usa chaves, tá? De forma bem parecida com os dicionários. Qual que é a diferença? Aqui num set, pessoal, eu não vou ter chave e valor. Eu vou ter só os valores. Então, vou colocar aqui no meu set, por exemplo, 1, 2, 3 de novo aqui. E aí eu tenho o meu set. Tá. Agora, vamos supor que eu fosse criar um outro set aqui. Vamos reatribuir o S. E vai ser assim, ó, 1,1, 2,2, 3,3. O que vai acontecer aqui? Quando eu for mostrar os valores do meu set, olha só que interessante. Continua sendo só 1, 2 e 3. Por quê? O set não permite elementos repetidos, tá? É diferente da lista. Se fosse uma lista, aqui fosse 1, 2 e 2, 3 e 3, quando eu for mostrar o valor da minha lista, ele vai mostrar todos esses elementos. O set não, ele não permite repetição. Isso aqui às vezes é bem útil, tá? Vale a pena ficar ligado. E o set ele tem alguns métodos que a gente pode usar. Por exemplo, naquele meu set ali 1, 2, 3, eu posso querer adicionar um novo elemento, 4, por exemplo. E aí eu tenho 4. Se eu tentar adicionar o 1 novamente, lembrando, set não permite repetição, então aqui ele não vai dar erro nenhum, mas ó, não modificou o valor do meu set, tá? Isso aqui a gente acaba usando bastante em algumas situações. Pessoal, para esse primeiro vídeo a gente para por aqui, tá? A gente ainda vai continuar nessa primeira aula com mais um vídeo aí para ver algumas coisas bem importantes de Python. Isso aqui não tem a intenção de ser um curso de Python, tá? É só uma revisãozinha bem rápida do que a gente já viu nas primeiras aulas, tá? Para vocês terem aí com vocês esse vídeo. E daqui para frente a gente vai ver ainda operadores, tá? A gente vai ver if, else, né? Else if, vai ver laços. Então a gente vai continuar nessa revisão, nesse mesmo ritmo, para que já a partir da próxima aula a gente possa ver algum conteúdo mesmo de probabilidade, de estatística em Python, beleza? Então estou parando por aqui e a gente já volta com o próximo vídeo aí com mais algum conteúdo de Python.